e essa saudação justifica-se pela sua estreita ligação a esta obra. João Soares, quando chegou o momento de pensar num prefaciador para o livro, o seu nome impôs-se naturalmente. Já lhe disse porquê, mas faço questão de o repetir aqui, até como homenagem pública que lhe presto. Admiro muito a coerência que tem definido a linha do seu pensamento sobre Angola. Coerência não é sinónimo de mera teimosia ou de capricho. Aquela que lhe enaltece, considero-a própria do seu caráter. A sua integridade moral e o seu espírito de homem livre teriam sido bastantes para o ter levado a mudar de posição se lhe tivessem cabalmente demonstrado que estava errado. Em lugar disso, tentaram pressioná-lo a mudar. Do livro faz parte um pós-fácil subscrito por Liberty Chiaca. Também foi prontamente que me inclinei para ele quando se tratou de pensar em quem poderia ser o seu autor. Tinha decidido que deveria ser um angolano, de preferência de uma geração mais nova, requisitos que ele preenche. A escolha não foi, porém, alheia a outros praticados individuais que toda a gente lhe reconhece. A propriedade das suas ideias sobre Angola, própria de alguém que estuda e medita sobre a realidade do país, a isso juntando a coragem política que revela na defesa que faz das suas convicções, foram outros atributos da sua pessoa que concorreram para a escolha. Estão admiravelmente refletidos no seu pós-fácil. Não está aqui presente, impedido por obrigações da sua vida política, daqui de saúde. Isaías Samacuva é outra figura que quero distinguir. Sensibilizou muito a prontidão com que aceitou proceder à apresentação do livro, ainda mais porque teve para isso de alterar planos da sua vida. É um amigo de longa data e, segredo quebrado no livro, uma fonte valiosa com que sempre contei no meu trabalho de jornalista. Devo aos seus vastos conhecimentos sobre matérias como a história da UNITA e a vida de Jonas Savimbi, quer como homem, quer como político, a possibilidade que tive de aprofundar trechos deste livro. Conto no livro que foi para ele que liguei no dia 23 de fevereiro de 2002, quando se tratou de tentar apurar o que na véspera teria acontecido ao Dr. Savimbi. Encontrava-me então num sítio inóspito do Brasil, aí me tendo chegado rumores de que algo de grave acontecera. Tenho, meu amigo, na conta de alguém que, na sua lealdade ao mais velho, nunca vacilou. Não esqueço a voz convulsa com que me confirmou a notícia. Ao merecimento que vi na sua pessoa para estar aqui, no papel em que está, faço questão de juntar outros dois elementos. Coube-lhe suceder ao Dr. Savimbi como presidente da UNITA. É-lhe, em muito larga escala, devido ao mérito de ter garantido a sua sobrevivência e reafirmação como grande força política de Angola. As invocações ao valor da coerência que já aqui fiz não me permitem deixar sem uma saudação outras pessoas que também aqui se encontram, todas de conduta nesse aspecto igualmente exemplar. Entre outras, a Maria Antónia Paula, a Margarida Maia, a Milaia Lucas Pires, a Celeste Santos, Manuel Monteiro e Miguel Ana Coreta Correia. Não está aqui fisicamente, mas sei que está em espírito Maria João Sanlemos. Uma palavra final nesta passagem da minha fala
para mais duas pessoas, ambas com saberes e conhecimentos de Angola, de vivências e de experiências feitas. Uma, José Ribeiro Castro, meu amigo, que como Presidente da Sociedade Histórica e Independência de Portugal é o anfitrião deste ato. Outra, o Manuel Fonseca, da Guerra e Paz, editor de mais uma obra minha. Também este foi um processo que correu muito bem. A seriedade e o profissionalismo da Guerra e Paz concorreram para isso. Aos autores não se pede que falem sobre as suas obras. Em ocasiões como esta, falam os apresentadores, e essa é a tarefa do Isaías Samaculo. Fora delas, destas ocasiões, devem ser as próprias obras a falar por si, agora ante os seus leitores. Sigo o princípio, e não creio que o viole, ao deixar-me agora levar por algumas breves considerações sobre o motivo condutor da obra. De uma nota de autor que fiz questão de incluir no livro, faz parte um desabafo. Foi um dever de consciência que me predispôs e me impeliu a escrevê-lo. Tanto assim que, quando dei a escrita por concluída, o mais forte dos sentimentos de satisfação que me invadiu foi o do dever cumprido. Melo Antunes, então Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, foi a Luanda em julho de 1975 com a missão de tentar salvar o processo para a independência de Angola, acordado no Alvor em janeiro. Regressou desiludido. Uma desilusão patente na iniciativa tomada logo a seguir do Governo de suspender a vigência do Acordo do Alvor. Um ato, aliás, formalmente comunicado às Nações Unidas. Com a autoridade de quem, como apetece dizer, estava por dentro do conturbado processo de descolonização de Angola, disse ele, literalmente, numa entrevista ao Diário de Notícias, de 7 de agosto de 1975. Ficou perfeitamente claro para mim que todos os acordos feitos pelo MPLA tinham sido apenas uma forma de ganhar tempo para conquistar o poder pela força. Vale lembrar, para melhor compreensão do que aqui fica dito, que o 25 de Abril surpreendeu o MPLA num estado de grande fraqueza. A essa evidência é preciso juntar as dúvidas que havia de que aquela que parecia ser a sua base política e eleitoral viesse a revelar-se suficiente para ganhar as eleições que no Alvor se comprometera a disputar com os seus adversários, como via para chegar ao poder no momento da independência. Sempre associei a via revolucionária pura e dura, por meio da qual o MPLA conquistou o poder, escorraçando do Luanda a FNLA, a chamada revolta ativa e, por fim, a UNITA, o mais remoto antecedente de uma guerra civil que viria a estalar em Angola, até por ter conduzido à implantação de um repressivo sistema de partido único. As responsabilidades objetivas que o MPLA teve nesta deriva viriam, porém, a ser transferidas para os seus adversários por prodigioso efeito de uma máquina de propaganda que valia por si e pelo concurso de soviéticos, cubanos, alemães do leste, etc. O chamado método da externalização da culpa, que consiste em responsabilizar outros por ações embaraçosas para quem as comete, é uma das especialidades dessa máquina de propaganda. Nunca mais vamos deixar de ver essa máquina como instrumento fundamental da ação política do MPLA. De meios cada vez mais generosos, empregando métodos de ação e análise que praticamente não excluem nada e funcionando articulada com ações de desinformação e operações especiais de segurança. Ainda hoje, 30 anos depois,
se diz que Savimbi não aceitou o resultado das eleições de 1992 e, de caminho, voltou à guerra, levado pela ambição de tomar o poder pela força. Em boa verdade, o que a UNITA fez foi contestar a falta de lisura do processo eleitoral, uma faculdade, aliás, legítima em democracia. De qualquer forma, para a crise criada por essa contestação, a UNITA propôs-se chegar a um compromisso político com o governo. Iniciativa a que associava o bem da preservação da paz em Angola. É o que consta de um comunicado assinado por Savimbi e mais 6 líderes políticos, cujo facsímile faz parte do bloco fotográfico do livro. 2 semanas depois da tomada de posição pública da UNITA, e quando já se encontravam em Luanda os emissários mandatados para entabular conversações com o MPLA, eis que ocorre o chamado fim de semana sangrento, em resultado do qual a UNITA voltaria a ser escorraçada, desta feita de forma ainda mais devastadora. O lamento de Melo Antunes, em 1965, não foi muito diferente do outro, este de Nelson Mandela, que em maio de 1995, numa conferência de imprensa na cidade do Cabo, pôs em causa o espírito de reconciliação do MPLA, o da Frelimo também, vendo nisso um erro em que o ANC, o seu partido, não iria incorrer. Que erro? Em vez de dialogar com a oposição, tratava de a combater militarmente para a isolar. 5 meses antes desta conferência de imprensa, fora assinado o chamado Protocolo de Lusaka, cuja aplicação se vinha revelando penosa. A narrativa para isso encontrada pela máquina de propaganda do regime é de que a UNITA belicista, como agora é chamada aquela que o regime ainda não conseguiu infiltrar ou condicionar, se furta a cumprir as suas obrigações e quer tomar o poder pela força. Apontei aqui 3 etapas da conturbada história política e militar de Angola, ou seja, o processo de descolonização e os processos de paz de Bicesse e de Lusaka, estes separados 10 anos entre si, um do outro. E tudo o que corre mal é, sobretudo, da responsabilidade do MPLA. Por obra e graça da máquina de propaganda do MPLA, quem pagou foi, porém, a UNITA. E quando se diz a UNITA, é Savimbi que se quer dizer. Pelas páginas do livro perpassam referências a outras ações de propaganda do regime milimetricamente calculadas para macular Savimbi. E como também nunca deixou de ser tentado, mas por uma vez resultou fazê-lo desaparecer. Tivesse a sua vida durado mais algum tempo, e até teria sido equiparado a Bin Laden, agora tirando oportunisticamente partido do clima político e emocional criado no mundo pelos atentados da Al-Qaeda nos Estados Unidos ocorridos nessa altura. Em novembro de 2001, quando chegou mesmo a ser tentado, embora sem êxito, a aprovação de uma resolução nesse sentido no Conselho de Segurança. O dever de consciência que me levou a escrever este livro reside na certeza de que a torrente de processos de intenção, de acusações que o regime teve a bater sobre Savimbi foi de facto obra de uma máquina de propaganda que não olhou meios para justificar o fim da destruição de um adversário. Não porque ele fosse um ser perverso, movido por más causas, capaz de estragar tudo aquilo em que tocasse, mas sim por ser um homem dotado de predicados pessoais e políticos próprios de um adversário de peso. Tinha defeitos e cometia erros, como todos os seres humanos, mas a maior parte
daqueles que a máquina de propaganda, que a máquina de propaganda agitava, pecavam por serem inventados, empolados ou aproveitados subliminarmente. Não sei se está aqui na sala um jornalista da Lusa, pelo menos eu tinha a indicação de que ele viria, o Sousa Dias, que em 2009 me entrevistou à margem da inumação das ossadas do Dr. Savimbi na sua terra natal. Disse-lhe então que a memória de um homem com a estatura de Savimbi dificilmente não se libertaria um dia do caldeirão de cobras e lagartos em que o lançaram. Era uma questão de tempo. A minha longa e sempre ativa vida profissional, vivida quase toda no campo dos assuntos africanos e avultando entre eles Angola, abriu as portas ao conhecimento do muito do que foi a propaganda do imperial contra Savimbi. Reduzir a escrito esse conhecimento, dessa forma, prestando um modesto contributo a um justo movimento de reabilitação de Savimbi, já em curso na sociedade angolana, eis aquilo a que chamei o dever de consciência que me levou a escrever o livro. Estão aqui três dos muitos filhos de Jonas Savimbi, o Ismael, a Isaura e o Rafael Massanga Savimbi. Em nome de todos, o Rafael Massanga Savimbi dirá, aliás, algumas palavras. Para terminar, também não posso deixar sem uma menção a presença aqui de Anastácio Rubens Cicato, um histórico de quadros da UNITA, autor do livro Savimbi, O Homem e a Obra, há poucos dias lançado. As minhas últimas palavras, e estas são mesmo as últimas, são para saudar o secretário-geral da UNITA, Álvaro Chico Amanga, ao qual o presidente do partido, Adalberto Costa Júnior, num gesto que registro com apreço, confiou a missão de o representar. Muito obrigado. Muito boa noite a todos. Uma saudação especial ao autor do livro, Xavier de Figueiredo, e ao mais velho Samacovo, que vai fazer a apresentação do livro. Também saúdo de forma particular e efusiva João Soares, Maria Paula, Margarida Maia, todas as tias, é assim que as chamam de forma. Saúdo também Ribeiro Castro, antigo amigo e que continua a ser da UNITA, Anastácio Cicato, Álvaro Chico Amanga, secretário-geral da UNITA, angolanos, amigos da UNITA, amigos de Angola, também vejo aqui José Pedro Cachiumbo, esposa, em suma, homens e mulheres de diversos quadrantes cuja presença reconforta. Eu sou suspeito para falar do homem que a obra retrata pela minha ligação consanguínea. Mas vou deixar aqui simples e breves palavras. Primeiro, para felicitar o jornalista Xavier de Figueiredo pelo seu trabalho, pois trata-se de uma grande contribuição à história contemporânea de Angola, mas também da África. Em 2003, um ano depois do passamento físico de Jonas Savimbi, João Soares e Antônia Paula, num grande e corajoso
gesto de demonstração de coerência e amizade, lançaram João Savimbi, Um Sonho Africano. Era um pequeno livro, de cerca de 100 páginas, mas cujo significado, o alcance e o timing em que foi lançado, hoje eu considero-os de dimensão também histórica. Depois seguiram-se outros, é verdade, em formas de autobiografias dos seus autores, como Samuel Chiwang, Alcides Sakala, Jardim Mecalia, Ernesto Mulato, outros que conviveram com Savimbi, que trabalharam com Savimbi e também foram obras que permitiram elucidar muitas coisas de verdadeiras ou falsas que foram sendo ditas sobre Savimbi. A 16 de fevereiro deste ano, e data em que em 1988 faleceram Helena Mbundo Sakala Savimbi, mãe de João Savimbi, o Dr. Sicato presenteou a sociedade com o seu livro João Savimbi, O Homem e a Obra. E hoje, 27 de fevereiro, significa 22 anos e 5 dias depois da morte do bom gigante Jonas, como era chamado pelos seus colegas da escola, é a vez de Xavier de Figueiredo, com Savimbi, um homem no seu martírio, expressando de forma detalhada a sua apreciação sobre o homem, sobre o fenômeno Savimbi, mas, sobretudo, narrando os fatos tal como aconteceram. Afinal, só o tempo vai provar, vai reprovar e, consequentemente, vai definir a verdadeira dimensão de Savimbi no quadro histórico. E este tempo traz-me à memória um ditado africano que diz que o tempo é o outro nome de Deus. Time is another name of God. Le temps, c'est l'autre nom de Dieu. É seguramente este tempo que vai permitir que as pessoas saibam, leiam, pesquisem mais sobre essa vida. E nós, a família, sempre temos dito que nós nunca quisemos e nunca participaremos de uma espécie de uma campanha para lavar a imagem de Savimbi. Não é preciso. Porque Savimbi é Savimbi. Com os seus altos e baixos, com os seus ativos e passivos, mas é Savimbi. E nós queremos que ele seja contado, ou a sua história seja contada na sua dimensão. Como um homem extraordinário, mas como um homem que contribuiu para que a Angola desse um passo diferente, não diria qualitativo, porque não foi a tempo, mas um passo diferente. Em segundo lugar, agradecer o convite que nos foi formulado e, em nome de toda a família Savimbi, nós queremos reiterar os nossos sinceros agradecimentos ao autor desta obra e agora também à editora. Uma obra a ter em conta, um testemunho a considerar e um documento de pesquisa e consulta constantes para os estudiosos, ou até mesmo um livro de cabeceiras, para de vez em quando indo consultar, considerando o manancial de informação que é um nela. Em terceiro lugar, e para terminar, eu quero encorajar outras pessoas a escreverem, a pesquisarem sobre Savimbi. Savimbi, o homem que, na sua capacidade ímpar de transmitir pensamento e conhecimento, numa noite quente de 1989, num ambiente familiar, chega e depois pede-nos, filhos, cada um tome nota do que eu vou dizer agora, porque eu quero falar para a liberdade. E Savimbi começa a dizer que, ó liberdade, mesmo se me tapares os olhos, eu vejo-te. Mesmo se me tapares os ouvidos, eu ouço-te. Mesmo se me tapares a boca, eu invoco-te. E os que choram de pernas partidas vão até ti com o pensamento a andar. E os que têm os braços partidos, a
abraçam-te com os corações, porque tu és a liberdade. Este também era Sadili. Mais uma vez, muito obrigado.